Tá, então galera, seguindo aqui, ó, eu vou mandar a correção das listas dessa semana, ok? Então se você tiver dúvida em uma questão em específico, você pode aí ver só a questão em que você teve dúvida, se é que aconteceu isso. Beleza? Vamos começar aqui pela lista de física. Então lembra que a gente estava estudando lá energia, formas de transformação de energia? Então as questões vão envolver isso aí. Então a primeira questão ali, questão 35, diz o seguinte: na figura está esquematizado um tipo de usina utilizada na geração de eletricidade. Então olha, esse é o esquema clássico aqui de um tipo de usina. Que tipo de usina é esse? Que usa a força da água para mover a turbina e gerar eletricidade. Lembram que é a usina hidroelétrica ou hidrelétrica, certo? Que usa a força da água para girar a turbina ali embaixo. Converte energia potencial gravitacional em energia cinética rotacional ali embaixo. Então, a questão pede o seguinte: analisando o esquema, é possível identificar que se trata de uma usina. Então, a gente já sabe que é uma usina hidrelétrica. As opções que dizem isso pra gente são letra A ou letra B. Na letra A, o que ele está falando? É uma usina hidrelétrica porque a água corrente baixa a temperatura da turbina. O que hidrelétrica tem a ver com temperatura de turbina? Nada a ver, né? Então, a letra B é a correta. Ó. É uma usina hidrelétrica porque a usina faz uso da energia cinética da água. Usa a energia da água, gira a turbina, converte energia cinética em energia elétrica através do gerador. Então, perfeito. Questão 35, letra B. Ok? Letra B é correta. Então, seguindo, vamos lá. A próxima questão ali, ó, 36. Então, diz o seguinte: com a finalidade de diminuir a dependência de energia elétrica fornecida pelas usinas hidrelétricas no Brasil, têm surgido experiências bem-sucedidas no uso de energia solar. Sendo o chuveiro elétrico o grande vilão no consumo de energia elétrica residencial, propõe-se o aquecedor solar para elevar a temperatura da água do banho. Então o que ele está falando? Vamos trocar a energia solar para usá-la em vez da energia elétrica. Ok. Identifique a sequência de transformações energéticas no processo de aquecimento considerado a partir do aquecedor solar. Então o aquecedor solar transforma que forma de energia em que forma de energia? Então, claro que é a letra C. Transforma energia solar em energia térmica. Ele acabou de dizer ali que a função é elevar a temperatura da água. Então, você pega a energia solar e converte isso em calor. Perfeito? Então, questão 36, letra C. As outras não fazem nenhum sentido. E é isso. Bom, seguindo, temos aí a 37. Então tem um texto aqui maiorzinho, vamos dar uma olhada. Ó. Considere os dois trechos de texto a seguir. Trecho 1. Fim de dia, abafado, quente, grande umidade, nuvens escuras, relâmpagos, trovões, chuva, muita chuva, fim da energia, escuridão, vela acesa, pouca claridade. Meu Deus, nem a internet funciona. Que trágico, né? Trecho 2. O Brasil tem em sua matriz energética a hidrelétrica como principal fonte de energia doméstica. Na sua falta, com o intuito de clarear o ambiente, usa-se vela, lamparina, lampião a gás, lanterna do celular, entre outros. Então, ele diz o seguinte: com base nos trechos 1 e 2, em relação às fontes de energia citadas, podemos afirmar que temos. Perceba que no trecho 1, ele está falando ali de que no fim das contas? Ó, chuva. Então perceba, você tem a energia relacionada à água, você tem o calor proveniente ali, talvez dos relâmpagos, trovões, enfim. De que tipo de energia está falando? Energias naturais, ok? Portanto, ali ele está falando de fontes renováveis, não tem ali nenhum combustível, nada relacionado ao primeiro trecho. Já no segundo, ele está falando de hidrelétrica, beleza, que é uma fonte renovável, mas também falou ali de vela, lamparina, lampião a gás, ou seja, coisas que devem ser queimadas para produzir energia. Então, eu tenho ao mesmo tempo fontes renováveis de energia lá em cima, como fontes não renováveis de energia aqui embaixo no trecho 2. Então a resposta certa é a letra B. Nós temos ao mesmo tempo
fontes de energia renováveis e não renováveis. Letra B não, desculpa, letra C. C de Cefet, ok? Então, tranquilinho, temos energia renovável e não renovável ao mesmo tempo. Seguindo, vamos lá, questão 6. Bom, a questão 6 diz o seguinte: uma usina hidrelétrica usa água para produzir energia elétrica. Esse processo se inicia a partir da queda da água a uma altura inicial H, em uma tubulação que se dirige à turbina do gerador, como mostrado na ilustração a seguir. Então, o esquema igualzinho da questão 35, né? Uma usina hidrelétrica. Ó, você pega a água armazenada a uma certa altura, ela tem energia potencial gravitacional, você abandona a água ali pela represa, ela desce, ganhando energia cinética, e ao girar a turbina você converte essa energia cinética em energia elétrica. Bom, então, nesse processo ocorrem várias transformações de energia. Assinale a alternativa que apresenta a ordem correta dessas transformações. Então, qual foi a ordem de transformação? Bom, claramente a água começa com energia potencial gravitacional, porque ela está armazenada na represa a uma certa altura. Depois, essa energia potencial gravitacional é transformada em energia cinética, quando a água passa a descer pela represa. E quando ela chega lá embaixo, ao girar a turbina, você transforma a energia cinética em energia elétrica. Então, de novo, letra C como resposta, ok? Bem tranquilinha, só as formas de transformação de energia envolvidas. Seguindo, questão número 7. Ó, a figura abaixo apresenta os objetos e processos envolvidos no funcionamento de uma usina hidrelétrica, nos quais podem ocorrer transformações de energia. Então, outra questão sobre energia, sobre usina hidrelétrica. Tá vendo que isso aparece bastante, então fique esperto aí em entender esse processo. Então, perceba que ali ele está de novo mostrando as transformações de energia que ocorrem numa hidrelétrica. Então, a gente cansou de ver ali esse processo. A questão é que aqui ele incluiu parte do ciclo da água, né? De onde que vem a água que alimenta a hidrelétrica? Dos rios. E essa água, ela é reciclada pela própria natureza, o que a gente chama de ciclo da água. A água do rio pode evaporar, formar nuvens de chuva e depois ela retorna aos rios, aos lagos e aos mares pela precipitação da água, que a gente chama de chuva, né? Então, ele incluiu aí o ciclo da água no processo, mas enfim, ainda está falando de hidrelétrica. Então tá aí o esquema, vamos ver o que ele pediu no fim das contas. Bom, assinale a alternativa que especifica em quais objetos ou processos ocorrem as seguintes transformações de energia, respectivamente. Primeiro, onde que a energia potencial da água se transforma em energia cinética da água? É entre a represa e a torre de transmissão. Perceba que ele pegou dois extremos, né? A torre de transmissão já está com a energia na forma elétrica, não cinética. Então, já está lá na ponta do processo. Então, a letra A está errada. Entre o gerador e chuva na cabeceira, de novo, ele está falando de gerador, que na verdade já transformou em energia elétrica, e chuva, que na verdade ainda está no processo de reciclar a água, né? Então, letra C, dutos de água e gerador. Então, perceba, eu tenho a energia potencial da água em cinética e energia cinética da água em elétrica. Onde que acontece isso? Exatamente na letra C, ó. Nos dutos de água, a água vai descendo, vai ganhando velocidade e vai transformando sua energia potencial gravitacional em cinética. E no gerador eu transformo a energia cinética em elétrica. Daí o nome dele, gerador, ele gera energia elétrica. Então, de novo, letra C, chuva de letra C aí nessa lista, né? Então, ok? Seguindo, a última aqui, questão de número 8. Bom, a figura dessa questão apresenta o esquema de uma usina termoelétrica. Lembra que a gente estudou a termoelétrica? Como que ela funciona? Ela usa o calor de um combustível, que geralmente é fóssil, para aquecer e evaporar a água. E uma vez que você tem a água na forma de vapor, esse vapor consegue pressionar ali as pás das turbinas do gerador, e girando o gerador, a gente viu que a gente consegue formar, ou melhor,
produzir energia elétrica a partir da energia cinética de rotação do gerador. Bom, tá aí o esquema resumido. Vamos aqui, ele pede para a gente. Bom, interprete a figura e assinale a afirmativa que apresenta uma análise correta do funcionamento da usina. Como é que funciona a energia? Como é que funciona uma usina termoelétrica? Letra A. A energia cinética do vapor se transforma em energia cinética das pás da turbina do gerador, que produz energia elétrica. Pronto, letra A. Realmente, a energia cinética do vapor, que ele vem ali a alta pressão, portanto ele vem com velocidade, se transforma em energia cinética das pás da turbina. Agora são as turbinas, ou melhor, as pás das turbinas que giram, portanto, energia cinética, né? Movimento de giro ainda é movimento. E depois que o gerador girou, você produz energia elétrica. Pronto, letra A. Então, essa era a lista de física que a gente tinha que resolver. Então, se você teve dúvida em alguma questão, depois eu vou colocar um comentário aí embaixo com o tempo de cada questão. Aí você vai direto naquela que você teve dúvida, se você teve dúvida em alguns. Esses estavam mais tranquilinhos, né? Bom, seguindo, a gente vai agora para a lista de química, ok? Então, deixa eu aumentar o zoom aqui. Vamos lá, primeira questão de química, questão número 25. Então, lembra que em química a gente estudou lá o princípio de conservação da massa, que é o princípio de Lavoisier, e a lei de Proust, lei das proporções constantes. Lembra que a gente estudou isso? Então vamos lá. A questão 25 diz: a reação entre 23 gramas de álcool etílico e 48 gramas de oxigênio produziu 27 gramas de água e gás carbônico. Lembra que numa reação a gente tem que identificar claramente quem são os reagentes, quem são os produtos. Perceba que ele falou a reação entre álcool etílico e oxigênio. Então esses caras são os reagentes. E eles estão produzindo, portanto, produtos, água e gás carbônico. Então, ó, eu vou representar aqui por símbolos, ok? Então, ó, ele falou álcool etílico. Vou escrever aqui simplesmente como AE, tá? Então, AE, que é o álcool etílico, reage com oxigênio, formando água e CO2, gás carbônico. Ok? Então perceba que ali você não vai precisar dos símbolos dos elementos em si, coloquei ali só para a gente ter uma referência, porque ele falou as massas que foram utilizadas nessa reação. São 23 gramas de álcool etílico, ó. Então esse cara entrou com 23 gramas e o oxigênio entrou com 48 gramas. Dito isso, ele falou ainda que 27 gramas de água foram obtidas nesse processo. E aí ele pergunta pra gente qual é a massa de gás carbônico obtida. Então, qual o valor da massa de gás carbônico formado? Lembra, o princípio de Lavoisier é bem direto. A massa dos reagentes somada deve ser igual à massa dos produtos somados. Em outras palavras, a massa que você tem antes da reação acontecer tem que se manter depois que a reação aconteceu. Então, bem simples, ó. Você pode usar lógica, pode resolver por equação. Vamos usar lógica aqui, vamos queimar um pouquinho os neurônios, ó. Quanto eu tinha em massa de reagentes? 23 gramas de álcool etílico com 48 gramas de oxigênio. Isso dá 71 gramas. Isso quer dizer que depois que a reação acontecer, a massa tem que continuar dando 71 gramas. A massa não pode ter sumido. Como que você começou com 71 gramas e terminou com 80? De onde veio essa massa extra? Não pode acontecer isso. Ou seja, somando a massa da água produzida com a massa do gás carbônico, também tem que dar 71. Então, quanto que eu somo com 27 para dar 71 gramas? Pensa aí, ó, a diferença, né? 71 menos 27. Então, essa conta aí, uma conta simples, vai te trazer como resposta 44 gramas. Então, simplesmente aplicação da lei de Lavoisier, princípio de Lavoisier, ou conservação da massa. Letra A, tranquilinho. Resposta do número 25. Ok? Se teve dúvida, pausa o vídeo aí, olha o cálculo com calma, copia, se tiver que corrigir, e vamos para a próxima. Bom, questão número 26. Então ele diz o seguinte: dado o fenômeno abaixo, que é uma reação, né? Metano reagindo com oxigênio
produzindo gás carbônico mais água. E perceba que aqui embaixo, ó, ele colocou as massas respectivas das substâncias, só que numa forma de expressão. Então ele falou que o metano entra aqui nessa reação com uma massa de X mais 3. Tá, mas quanto que vale X? A gente tem que descobrir isso, né? O oxigênio entrou com uma massa de 6X mais 2. O gás carbônico produzido equivale a 6X menos 8. E a água produzida, ficou um pouquinho fora de formatação, né? É igual a 3X mais 3. Então, podemos afirmar que... Então ele está falando aqui das massas ou dos reagentes ou dos produtos. Para a gente saber essas massas, a gente precisa achar primeiro, obviamente, que o valor de X, né? Como que a gente vai fazer isso? Usando de novo o princípio de Lavoisier. O que a gente sabe? Que se eu somar a massa dos reagentes, isso deve ser igual à soma das massas dos produtos. Lembra? Massa que eu tenho antes, tenho que continuar tendo depois. Então, ó, que massas eu tenho antes? Perceba, eu tenho X mais 3, que corresponde ao metano, e tenho 6X mais 2, que corresponde ao oxigênio. Isso deve ser igual à massa do gás carbônico, que vale 6X menos 8, mais a massa da água, que vale 3X mais 3. Então, o que a gente fez? Igualou a soma das massas dos reagentes com a soma das massas dos produtos. É o que diz o princípio de Lavoisier. Massa antes tem que ser igual a massa depois. Bom, resolvendo isso aqui, ó, a gente vai simplesmente juntar, né? Valor de x com valor de x, valor numérico com valor numérico, expressão tranquilinha de primeiro grau. X mais 6x, 7x. 3 mais 2, 5. Então fica 7x mais 5. Isso deve ser igual a 6x mais 3x, 9x, menos 8 mais 3, menos 5. Agora eu só resolvo. Vou passar isso para cá. Então vai ficar 7x menos 9x igual a menos 5 menos 5, que eu transpus para lá. 7x menos 9x menos 2x é igual a menos 10. Isso vai ficar positivo. X vale, portanto, 10 dividido por 2. X vale 5. Ok, com o valor de x, a gente consegue responder tudo o que ele pediu. Podemos afirmar que estão reagindo 5 gramas de metano com 32 gramas de oxigênio? Uma pegadinha aqui. X vale 5, mas a massa do metano não é x. A massa do metano é x mais 3. Então, se x tem um valor de 5, a massa do metano não é 5. É 5 mais 3, 8. Então, a letra A já está errada. Letra B. A massa de água produzida é de 33 gramas. Vamos ver. O que é a massa de água? É 3x mais 3. A gente viu ali que x vale 5. 3 vezes 5, 15. Mais 3, 18. Está errada também. Letra C. São obtidos 38 gramas de gás carbônico. O que é a massa de gás carbônico? Ficou um pouquinho fora de formatação, né? Mas é 6x menos 8. Claro que isso não vai dar 38, né, galera? Ó, 6 vezes 5, 30, menos 8, 22. Só pode ser a letra D. Se não for, a gente joga tudo para o alto e vai embora. O oxigênio usado pesa 32 gramas. A massa do oxigênio vai dar 32. Ó, 6 vezes 5, que é o valor de x, 30, mais 2, 32. Pronto, letra D. Ok? Então, de novo, ele deu expressões, mas a gente continuou usando a lei de Lavoisier. Nenhum problema aqui. Letra D, portanto. Seguindo, questão de número 27. Diz o seguinte: considerando a reação 2NO gasoso mais O2 gasoso formando 2NO2 gasoso, efetuada a pressão e temperatura constantes, podemos afirmar que, durante a reação, permanecem constantes. O que não muda quando essa reação acontece? Letra A, a massa. Sabemos que a massa não muda, né? É o que está embasando tudo que a gente estudou. E o volume totais do sistema. Tá, a massa eu sei que não muda, mas o volume pode não mudar? Na verdade, não. Então, perceba o seguinte.
O volume depende da quantidade de moléculas que você tem. Se aquilo ocupa mais espaço, você ocupa, claro, mais volume. Se aquilo ocupa menos espaço, você ocupa menos volume. Perceba que os reagentes têm 3 moléculas. Lembra que a molécula é o grupamento todo, né? Eu tenho 2 moléculas aqui de NO e uma molécula aqui de O2, então eu tenho 3 moléculas. Só que depois que a reação acontece, essas 3 moléculas se juntam para formar 2 moléculas de NO2. Tá, mas isso faz sentido? Sim, é como se você tivesse aqui, ó, uma substância, outra substância. Sozinhas, elas ocupam mais espaço. Se eu juntar essas substâncias, elas passam a ocupar um espaço menor. Faz sentido, né? Porque agora elas estão juntas. Então, o volume, na verdade, ficou menor. Então, o volume não é obrigado a se manter constante. O que a gente viu na lei de Lavoisier? Que a massa tem que se manter constante e o número de átomos. Você não pode sumir com os átomos. Você pode, igual supus aqui, juntar 2 átomos, por exemplo, para formar uma única molécula. Mas os átomos não podem nem aumentar nem diminuir. Eles vão vir da onde? Ou sumir para onde? Então a letra A está errada. Letra B. O que mantém-se constante? A massa total, ok? E o número total de moléculas? Não, né? A gente acabou de ver que o número de moléculas pode mudar. 2 moléculas podem se juntar para formar uma só. Letra C. A massa total e o número total de átomos. Perfeito. A massa tem que se manter. É o princípio de Lavoisier. E o número total de átomos também. Então, correta. Letra C de Cefet na questão 27 aí. Seguindo. Questão 28. Vamos lá. Comparando reagentes e produto na reação 2CO gasoso mais O2 gasoso formando 2CO2 gasoso, pode-se dizer que apresentam iguais. O que é igual nos reagentes e produtos? Muito parecido com a questão de cima, né? O número de átomos, sim, o número de átomos tem que se manter. Se você contar ali, ó, tenho 2 de carbono aqui nos reagentes, 2 de carbono aqui nos produtos. De oxigênio, tenho 2 aqui, mais 2 aqui, 4. E nos produtos, 2 vezes 2, 4 também. O número de moléculas? Não, a gente acabou de ver na questão anterior que o número de moléculas pode mudar. Ele não é obrigado a permanecer constante. E, claro, a massa. Chama-se lei de conservação da massa, não é à toa. Então, o que se mantém igual? 1 e 3 são as corretas. Portanto, letra D. Ok? Letra D de dado. Seguindo, vamos lá agora, questão número 29. Questão 29 diz o seguinte: a afirmativa, numa reação química, a soma das quantidades dos reagentes é igual à soma das quantidades dos produtos da reação. É sempre verdadeira na química? A gente tem que tomar cuidado, porque ele falou de um jeito muito genérico. Ele falou o seguinte, ó, a soma das quantidades dos reagentes. Tá, mas quantidade de quê? Quantidade de massa? Se sim, isso é verdade, mas e se ele estiver falando quantidade de moléculas? A gente viu que isso não é verdade. Se ele estiver falando quantidade de volume, também não é verdade. Então, tomar cuidado. Quando ele falou quantidades, ele não falou quantidade de quê? Então, isso é muito genérico. Letra A não pode ser verdade. Não é sempre verdadeiro. Depende do que ele está falando. Letra B. Só é verdadeira quando as quantidades forem em massa. Aí sim. Pronto. Se ele estiver falando de massa, sim, a massa tem que se manter. Outra coisa que poderia aparecer aqui, que não apareceu, mas é a quantidade de átomos. Isso também tem que se manter constante, como a gente viu. Então, 29, letra B. Ok? Seguindo, vamos lá. Nossa, esse professor seus passa muito exercício, hein? Meu Deus do céu. Que absurdo. Vamos seguir aqui. Questão 30. Sobre as transformações abaixo. Então, você tem aqui 3 transformações. Essa questão pode ter gerado um pouco de dúvida, porque ele escreveu tudo aqui como se fosse uma reação química. Daí você olha e pensa, são 3 reações químicas, mas na verdade não. Tem 2 processos ali que são físicos. E é exatamente o que ele pergunta, né? Quais processos ali são físicos? Então perceba, o primeiro processo aqui, ó, é o NaCl sólido se transformando em NaCl aquoso.
A gente ainda não estudou isso, talvez a dúvida pode ter surgido aí, né? Esse exercício está meio perdido aí no meio, mas isso aqui é o processo que acontece quando você dissolve o sal de cozinha na água. Quando eu dissolvo o sal de cozinha na água, acontece a separação do Na, que fica com a carga positiva, e do Cl-, e do Cl, que fica com a carga negativa. Mas perceba que o sal na água continua sendo sal, ele não se transforma em outra coisa. Então isso é um fenômeno físico. Na afirmativa 2, ele mostra o seguinte, ó, NaCl sólido se transformando agora em NaCl líquido. É um processo parecido com o que aconteceu em cima, só que a diferença é que agora ele só derreteu o sal de cozinha. Quando você derrete o NaCl, ele se separa em Na e Cl. Como você derreteu, fica em estado líquido. No entanto, não deixa de ser sal de cozinha por causa disso. Então, isso é simplesmente a representação do derretimento ou da fusão do NaCl. Isso também é físico. E o 3, claramente é uma reação química, né? Você tem aqui bicarbonato de sódio reagindo com ácido clorídrico, formando outras duas substâncias, cloreto de sódio e água, além do CO2. Então, isso é claramente uma reação química, né? Então, é um processo químico. Então, quais são físicos? Apenas 1 e 2. Uma questão um pouco difícil, né? Pelo que a gente viu até agora, mas tudo bem. Seguindo aí, resposta letra A. 31. Vamos lá. Assinale a alternativa correta. Então, o que é certo aqui? A oxidação do ferro é um fenômeno físico? Não, né? Oxidação, reação do ferro com oxigênio, formando ferrugem. Não é um processo físico, é um processo químico. B. Fusão do chumbo, derreter o chumbo, é um fenômeno químico? Não, né, galera? Derreter o chumbo, ele continua sendo chumbo. Letra C. Combustão da madeira é um fenômeno químico? Totalmente certo. O que é a combustão? É a reação de um combustível, nesse caso pode ser a madeira, com o oxigênio produzindo outras substâncias. O que se produz numa queima, geralmente? CO2, mais um outro subproduto, pode ser água, por exemplo. Então, combustão é uma reação química, portanto, isso é um fenômeno químico. Correta a letra C, Cefete de novo. Seguindo, 32. Leia as afirmações sobre reciclagem de resíduos. Então, temos as afirmações, vamos lá. Afirmação 1. Cortados em lascas, os pneus velhos são transformados em pó de borracha, sendo purificado por um sistema de peneiras e moído até atingir a granulação desejada. O que ele fez aí, galera? Ele picou a borracha em várias dimensões. Deixou de ser borracha por isso? Pensa. Não. Então, isso claramente é um fenômeno físico, concorda? Segunda, na usina de fundição, a sucata de latas de aço é submetida a 1550 graus em fornos elétricos e após atingir o ponto de fusão e chegar ao estado líquido fumegante, o material obtido é moldado em tarugos ou placas metálicas. Em outras palavras, derreteu o metal, depois moldou no formato que ele queria. Deixou de ser aço por causa disso? Também não. Então, que tipo de fenômeno é esse? Físico também, né? E a última afirmativa ali, afirmativa 3, diz o seguinte: uma das etapas da reciclagem do papel contendo aparas provenientes de escritórios é o branqueamento com agentes alvejantes para retirar as tintas de impressão. Você está alterando alguma estrutura química ali quando você faz isso? Com certeza, né? O que é um alvejante? O alvejante é um reagente que consegue reagir com a tinta e removê-la do papel para que você siga, né, com a reciclagem. Então, é um processo químico? Com certeza. Tem uma alteração. Você consegue voltar com o papel impresso do jeito que ele era antes, depois que você fez esse processo? Não. Então, não é um fenômeno físico, é um fenômeno químico. Bom, dito isso, ele pergunta: das afirmações que se referem a fenômenos físicos, está correto apenas o contido em 1 e 2. Picar a borracha lá no processo de reciclagem da borracha. E 2, reciclagem do aço, que só envolve derreter e moldar. Portanto, letra D, ok? Seguindo, vamos lá. Questão 33 agora. Aquecer uma barra de ferro até o ponto de fusão, recolher o líquido em uma forma esférica, transformando a barra em uma bola de ferro
é exemplo de fenômeno. O que ele fez ali? Ó? Derreteu o ferro, mudou a forma do ferro, depois solidificou. Deixou de ser ferro no meio do caminho? Não. Então é um fenômeno o quê? Físico, pois a substância continua sendo ferro. As outras alternativas não fazem o menor sentido. Então, 33, de novo, letra B, tranquilinha aí. Chegando aqui nos finalmente, vamos lá, questão de número 34. Sejam os seguintes fenômenos. 1. Sublimação da naftalina. 2. Formação da ferrugem. 3. Queima do álcool comum. 4. Fusão do gelo. São químicos. O que aqui é fenômeno químico? Sublimação? Não, né? Sublimação é mudar do sólido para o gasoso. Se o gelo sublimar, por exemplo, deixou de ser água? Não. Formação da ferrugem envolve reação química? Com certeza. Envolve reação do ferro com oxigênio. Então, é um fenômeno químico. Queima. Galera, falou queima. Fenômeno químico. Queimar é reagir um combustível com oxigênio. Então, não interessa o que está queimando. Se queimou, fenômeno químico. Do álcool comum, com certeza também vai ser. Formam-se novas substâncias. Forma-se CO2, como a gente viu, e outros subprodutos. Bom, fusão do gelo. Derreteu o gelo. Deixa de ser água, porque estava sólido ou líquido? Não. Então, fenômeno físico. Quais são químicos, portanto? 2 e 3. Letra C de Cefete de novo. Seguindo. 35. Deu de novo aqui 4 transformações e pergunta alguma coisa aqui sobre ser químico ou físico. Vamos lá. Fusão do gelo. Já vimos que é um fenômeno físico. Sublimação. Qualquer transformação de estado físico é um fenômeno físico. Digestão dos alimentos. Que tipo de fenômeno é esse? É um fenômeno físico? O que você come permanece igual em composição depois que o seu estômago digere? Claro que não. Você extrai dali as proteínas, enfim, os açúcares, você retira o que te interessa, transforma em substratos que o corpo consegue absorver e elimina o resto. Então, tem uma transformação química muito complexa, inclusive, acontecendo aí. Queima, falou queima, fenômeno químico. Quais, portanto, aqui quais são as alternativas, ou qual é a alternativa correta? 1 e 2 é fenômeno químico? Não. 1 e 4 são fenômenos físicos? Não. 2 e 3 são fenômenos físicos? Não, né? Portanto, letra D é a correta. 3 e 4 referem-se a fenômenos químicos. Beleza? Letra D, portanto. Seguindo, a última aqui. Mentira, penúltima. 36. Aquecendo uma fita de magnésio até a combustão, notamos o desprendimento de fumaça, restando um pó branco. Galera, desprendeu fumaça significa o quê? Lembra que a gente viu? É evidência clara de uma reação química. Provavelmente formou-se um gás e esse gás está sendo liberado. O gás pode ter cor, pode ter cheiro, provavelmente é isso que está formando aquela fumaça ali. Então, claramente, é uma reação química. Então, isso é exemplo de fenômeno químico, com certeza, pois houve a formação de novas substâncias. Essa fumaça, ela não veio do nada. Provavelmente é uma substância que se formou no estado gasoso, que está sendo liberada ali. Então, correta, letra B. Ok? As outras também não fazem sentido. Por último, agora sim, 37. Assinale a afirmativa ou alternativa que apresenta um fenômeno químico. Escrever com giz. Giz deixa de ser giz, porque você riscou ele, você só transformou ele em pó. Então é um fenômeno físico. Cozinhar um ovo, claramente é um fenômeno químico, né? Por que o ovo endurece quando você o cozinha? Porque acontece uma reação com a clara que transforma uma substância que tem aquele aspecto mais gelatinoso em outra substância que tem um aspecto mais firme, né? Portanto, cozinhar um ovo é um fenômeno químico. Só lembrar, tem jeito de você pegar o ovo cozido e transformar ele em ovo cru de novo? Não tem. Então é um fenômeno químico. Portanto, 37, letra B. Perceba que as outras alternativas falam de fazer gelo, claramente físico, e furar uma bola de gás. Só liberou o gás. Também é fenômeno físico. 37, portanto, letra B. Então eu vou colocar nos comentários depois que a Bruna postar aí o número e o tempo de cada questão. Aí você tem dúvida só naquela questão? Vai lá direto, tira sua dúvida e segue a vida. Valeu, até mais!